capítulos da Bíblia são tão sublimes quanto Isaías capítulo 53. Ele começa com uma previsão da morte do Messias. Esta previsão e todas as outras previsões pressupõem que Deus pode e controla todos os fatores que influenciam o resultado. Essa previsão, em particular, pode não ser tão direta na escolha de algum camponês chinês que viveu em 800 d.C., mas certamente vale para Anás, Caifás, o soldado que perfurou Jesus, e mais diretamente para José de Arimateia. É provável que os arminianos digam que se Caifás, em sua liberdade, não quisesse exercer, algum outro sumo sacerdote teria feito isso. Mas, se o outro sacerdote também tivesse livre-arbítrio, talvez ele tivesse escolhido o 20º de Nissan e não o 14º. E, se os soldados tivessem livre-arbítrio, poderiam ter quebrado as pernas de Jesus. Que eles não poderiam ter escolhido o que fazer e garantido por Êxodo capítulo 12, versículo 46 e Números capítulo 9, versículo 12. A mais, quando foi do agrado do Senhor feri-lo, e o Senhor faz tudo do seu agrado, o Messias viu sua semente, os muitos que João chama seu povo. Ele viu a obra de sua alma e ficou satisfeito. Agora, se Jesus na cruz tivesse a intenção de salvar os perversos habitantes de Sodoma e Gomorra, já condenados no inferno, suas intenções teriam sido derrotadas. E ele não teria ficado satisfeito. Jesus não pretendia salvar a todos, ele pretendia salvar sua semente. Os arminianos geralmente tentam escapar da força desse argumento, respondendo que Jesus nunca pretendeu salvar ninguém. Ele só pretendia tornar a salvação possível para todos. Os calvinistas insistem que Cristo providenciou a salvação real, para aqueles que o Pai o deu. A salvação é real, não apenas uma chance. Como um truque de publicidade, o supermercado pode oferecer a todos uma chance em 50 libras de açúcar. Mas uma chance não é açúcar. Que Cristo não pretendeu conceder salvação real a ninguém é amplamente refutado pela escolha de Abraão por Deus. Certamente, Cristo pretendia aplicar seus méritos aos amigos de Deus. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo não tinha a intenção de salvar aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 e Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Mas ele certamente pretendia salvar as pessoas que seu pai o havia dado. Esta ideia principal é explicitamente expressa novamente em Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a enviei. O exemplo imediato disso é o seguinte versículo: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Há de fato versículos sobre a reprovação, como Isaías 45, versículo 7. Mas nesses dois capítulos vemos a graça livre que impede as tragédias do livre-arbítrio. A palavra de Deus realiza a sua intenção. Volte primeiro para Isaías capítulo 49, que acabamos de passar em silêncio. Ouve-me, vós povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre e fez a minha boca como uma espada aguda. E me disse: Tu és meu servo, és Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, porém Israel não se deixará ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado.
Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, também te dei para a luz dos gentios. E o homem respondeu: não serei teu servo, não serei uma luz para os gentios, e tu não podes me obrigar, pois tenho livre-arbítrio. Felizmente, essas últimas 3 linhas têm uma fraca atestação textual. O ponto é que quando Deus diz que fará alguma coisa, e por meio do homem que ele escolhe, seja Ciro ou Judas, o agente não tem vontade própria de resistir. Ele é barro e o oleiro moldou para o seu propósito. A profecia é um importante testemunho da predestinação. Isaías 60 prediz: sobre ti, ó Senhor, virá surgindo, e os gentios caminharão à tua luz, e publicarão os louvores do Senhor. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas a minha benignidade tive misericórdia de ti. A glória do Líbano virá a ti, também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, e prostrarão-se-ão as plantas dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor. E saberás que eu sou o Senhor. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nossos oponentes tentarão descartar tudo isso como irrelevante. Esses versículos, eles dirão, referem-se a grande grupo de pessoas, e Deus também encontrará alguém para fazer o que ele prevê. Se uma pessoa não o escolher, livremente outra o fará. Então, 1 bilhão de pessoas, alguém também buscará o Senhor e fará a sua vontade. Mas o Salmo 14, versículo 1 e 3, já afirmou o contraditório. Não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu, como dizem os arminianos, para aprender o que os seres independentes estão aprontando, para ver se há aqueles que entenderam e buscaram a Deus. Mas não, desviaram-se todos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Mais tarde, Ezequiel irá vê-los como um vale de ossos secos. Agora, note que, em Isaías capítulo 60, versículo 19 a 21, o importante não é o poder político e prestígio externo. Ali diz: o povo será justo. Esta é a predestinação em Cristo para a vida eterna. Esta é a obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Sem dúvida, o Senhor usa meios no processo de santificação. Mas os meios são eficazes, e então ele não poderia fazer todo o seu prazer, e o Messias não estaria satisfeito. Note também que, embora existam grandes movimentos históricos e sociais de massas de pessoas, esses movimentos de massa são realizados por indivíduos que escolhem essa linha de ação. Deus pode abençoar uma era com um grande despertar, mas para isso, um indivíduo após o outro deve ser individualmente despertado de seu sono pecaminoso da morte.